Quando se ouve alguém falar sobre One Piece, só existem duas opções. Uma delas é a pessoa estar falando muito bem da obra, e se ela não estiver falando isso, ela vai estar falando: olha lá aquele anime do piratinha que estica. E por ter uma temática pirata, um mundo formado essencialmente por eles, pode-se pensar que existem diversos clichês piratas do mundo real no mundo de One Piece, como por exemplo piratas com tapa-olho, perna de pau e papagaio no ombro. Mas e se eu te disser que não é bem assim? No vídeo de hoje nós vamos ver alguns clichês piratas que existem e são muito bons, e outros que não existem no mundo de One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos meio que desmistificar o mundo de One Piece e revelar ali 10 clichês piratas que existem e são muito bons e que não existem no mundo de One Piece. Mas antes do vídeo começar, eu queria pedir pra você já deixar aquele likezão, se for novo aqui já se inscrever e ativar o sininho pra sempre receber os próximos vídeos. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro clichê que você pode esperar em uma história de pirata é que alguns deles tenham tapa-olho. Um acessório que era utilizado não só por quem perdia a visão, mas também por quem tinha a visão intacta. Essa prática de deixar um olho sempre no escuro era feita porque quando os piratas tivessem que ir ao interior escuro do navio, eles só precisariam fechar o olho que sempre fica no claro e abrir o que sempre fica no escuro, para assim se adaptar mais rapidamente à escuridão e poder enxergar melhor. Mas no mundo de One Piece, que existem diversos navios estilosos e evoluídos tecnologicamente, não é necessário tapar um dos olhos. E mesmo que você tenha algum ferimento no olho ou que perca a visão, ao invés de um tapa-olho, o Oda prefere colocar cicatrizes bem fodonas nos olhos dos personagens de One Piece. E esse é até um desafio pro próprio Oda, fazer uma história de piratas sem os principais clichês, por mais que ele ainda tenha vontade de introduzir um personagem com tapa-olho na história. Apesar de que no mundo real os piratas só atacavam navios que não se rendiam, no mundo de One Piece isso existe e não existe ao mesmo tempo. O existir é porque nós temos diversos exemplos de batalhas marinhas que já ocorreram, como por exemplo a Batalha de Edward, onde o rei dos piratas teve que lutar contra uma frota enorme de navios do Chique, o Leão Dourado. Ou então a marinha vez ou outra perseguindo navios piratas, como já aconteceu com a Tsuru sempre perseguindo o Doflamingo antes dele se tornar Chichibukai. Ou então exemplos como o bando do Brook, que foi completamente dizimado pelos seus inimigos, isso em uma batalha naval, dentre vários outros momentos que também existem. Mas a maioria esmagadora das batalhas acontece dentro de ilhas e não em navios, e o que mais um fã de One Piece quer é que um dia uma das principais batalhas aconteça em alto mar. E eu até aposto que o início da batalha final entre os piratas do Barba Negra e os Mugiwaras podem acontecer em alto mar. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso e se você ainda não assistiu vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Outro dos clichês ruins é a perna de pau e o gancho quando um pirata perde algum membro do seu corpo. Por mais que isso exista no mundo de One Piece um personagem aqui e outro ali, na maioria das vezes o Oda dá um jeito de contornar esse fato com algum poder que o personagem tem. Ou então ele só dá o louco e no lugar de uma perna de pau, por exemplo, ele coloca uma espada que pelo menos vai ser útil em batalha para o cara lutar contra os seus inimigos. No caso da perda de um braço ou de uma mão, ao invés de um gancho, por que não uma metralhadora? Ela vai ser mais útil e efetiva em uma batalha, ou só basta o usuário utilizar o seu poder de Akuma no Mi para criar uma prótese no formato de um braço e acabou a discussão. Ou ainda o personagem é muito foda que mesmo sem um braço ainda assim ele sola todo mundo, ou pelo menos põe pra correr. No caso das pernas, se ao invés de colocar uma perna de pau o personagem colocar uma espada, seria muito mais efetiva para lutar contra os seus inimigos também. É mais ou menos por aí que o Oda pensa e aplica no mundo de One Piece. Mas um clichê bom que existiu no mundo real e existe em One Piece é o das bandeiras piratas. Muitas delas representam várias das características do capitão daquele navio e ainda são representações de status no mundo de One Piece. Se você vê uma bandeira de caveiras com espadas cruzadas e listras no olho esquerdo, uma bandeira de caveira com bigode branco, uma bandeira com 3 caveiras e 8 ossos cruzados, uma bandeira de caveira com lábios rosas, ou então uma bandeira de caveira com chifres, pode correr que você já sabe que é encrenca e nem vai querer se meter com os navios com essas bandeiras. Como eu falei, elas representam as características do seu capitão. No caso da do Shanks é por causa da sua cicatriz no olho.
A do Luffy por sempre estar usando seu chapéu de palha, e a do Barba Negra por possivelmente ele ter 3 personalidades dentro de um corpo só. Esse clichê casa muito bem com outro que também existe no mundo real e em One Piece, que no caso são os apelidos ou alcunhas, onde os piratas geralmente são mais temidos por elas do que por seus próprios nomes, que se tratando do mundo de One Piece, muitas vezes o Oda prefere esconder tudo sobre um personagem para que a gente não descubra nada sobre ele, inclusive seus sobrenomes para que a gente não saiba nada sobre a sua linhagem. Assim como a gente teve um Edward Teach com a alcunha de Barba Negra no mundo real, também existe o Barba Negra do mundo de One Piece. O Shanks tem a alcunha de ruivo por exatamente ser ruivo. O Barba Branca da mesma forma, e mesmo que ele não possua uma barba, ele tem um bigodão branco. O Luffy é conhecido como Chapéu de Palha por sempre estar trajando o seu, além de inúmeros outros personagens ou piratas que têm as suas características representadas nas suas alcunhas. Mas um dos ruins é ter um papagaio ou um macaco no ombro, que no mundo real demonstrava a riqueza de um capitão pirata. Coisa que quase não existe em One Piece, e eu posso dizer que nenhum capitão relevante tem algo parecido para demonstrar riqueza. Das poucas vezes que o mascote apareceu foi com algum membro com menos relevância, mas como tudo que o Oda cria, ainda assim ele fez esse clichê ser bem bom das poucas vezes que apareceu. E eu tô doido pra ver esse personagem lutar junto do seu macaquinho ou com a ajuda dele. No mundo real, mulheres a bordo de navios era uma questão de mau agouro e por isso navios não se arriscavam a ter tripulantes mulheres, mas ainda assim elas existiam. Já no mundo de One Piece é um pouco diferente, porque o fato de existir mulheres piratas tanto como capitães ou até mesmo como parte da tripulação é simplesmente algo normal, tanto na marinha como para os piratas. Como exemplo, nós temos a Nami e a Robin nos Mugiwaras, a Yamato possivelmente entrando pro bando também, e essa última sim que é sinônimo de força. Temos a Big Mom como a mulher mais forte do mundo de One Piece e a capitã de um dos bandos mais fortes do mundo. A Smurf como uma das comandantes de Yonkou, a Tsuru que é ou foi a mulher mais forte da marinha, a Belle Mary, a Alvida, a Bonnie e Boan Hancock e muitas outras que são sinônimos de força e acabaram se tornando piratas ou marinheiras. Além disso, Oda sabe equilibrar muito bem esses personagens com personagens masculinos, e em uma batalha entre esses dois, o gênero vai ser a última coisa que vai determinar o vencedor. As mulheres são muito fortes, mas muito fortes mesmo. Mas um dos clichês bons é cantar músicas, onde os piratas do mundo real cantavam para passar o tempo ou para se entreter enquanto trabalhavam. No mundo de One Piece não é diferente, até mesmo porque existe uma profissão própria para isso. Não se pode navegar sem alguém que possa entreter a tripulação em meio às festas, até porque no mundo de One Piece existe uma música que é o hino para os piratas, que é a Binks no Saki. Uma música que todo mundo sabe cantar e que pode guardar inúmeros segredos ainda não revelados sobre o mundo de One Piece. Completando esse clichê, nós também temos o bom e velho rum, que não podia faltar em nenhum navio pirata. No mundo de One Piece é a mesma coisa, mas nesse caso com sake, uma bebida que está presente em diversos momentos felizes ao longo dos arcos, até mesmo porque sempre que uma grande batalha termina tem que se festejar e é só com sake que se faz uma boa festança, além de também ser um modo de criar laços entre pessoas. Em One Piece, se você compartilha sake com alguém, essa pessoa se torna seu irmão, e isso tem um valor que pode até parecer simbólico ou fútil, mas que é uma coisa levada extremamente a sério quando se trata de uma promessa feita entre homens. Foi ao brindar com sake que Luffy e Ace Sabo acabaram se tornando irmãos, criando um laço pro resto da vida. Mas um dos ruins é ter uma barba grandona, que também era uma das características dos piratas do mundo real. Até porque não se podia desperdiçar água em pleno mar só para deixar o rosto limpinho. Por mais que essas características existam em One Piece, e aí nós vamos ter um Barba Negra, Barba Branca, Barba Rosa, Barba Marrom e vários outros, ainda assim esses personagens não são a maioria, e muitos deles nem são tão relevantes no mundo de One Piece. A extrema maioria e os principais personagens têm um rosto limpinho, ou então eles têm alguns fiapinhos característicos de quem tá na puberdade. Até agora eu listei 10 clichês, mas ainda existem muitos mais. Como bônus para você que assistiu o vídeo até aqui, eu vou listar mais um, então já deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que nesse caso é se guiar por bússolas e mapas do tesouro. Esses dois clichês até existem no mundo de One Piece e não são nem bons e nem ruins, isso na minha opinião, mas One Piece acaba quebrando esses clichês fazendo os piratas não se guiarem por eles.
As bússolas até existem, mas só funcionam nos 4 grandes oceanos. A partir do momento que um pirata entra na Grand Line, ele tem que se orientar pelos log poses, que são aparelhos que captam a força magnética das ilhas, e com isso o pirata pode se guiar por eles, mas sempre seguindo o curso que o log pose aponta. A não ser que você tenha um Eternal Pose, que é um log pose diferente que capta a força magnética de uma ilha só, e isso para sempre, e por isso a pessoa pode sempre utilizá-lo para voltar para casa, por exemplo. No caso dos mapas do tesouro, muita gente pode achar que os piratas sempre vão estar atrás de ouro, e por isso eles sempre vão precisar de um mapa. Mas o que realmente acontece é que os piratas primeiramente procuram liberdade e aventuras. Na maioria das vezes o tesouro vem em segundo plano, e para isso eles também não vão precisar de um mapa do tesouro. Bom galera, esse foi o vídeo, esses foram os 10 clichês piratas que existem e não existem no mundo de One Piece, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Existem outros clichês que eu não citei nesse vídeo? Quais? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!